Olá, paz do Senhor. Mais uma vez, começando o nosso podcast número 1, aqui da Faculdade Assembleiana do Brasil, FACEB, do curso de Teologia EAD. Nós estamos aqui na disciplina de História das Assembleias de Deus. E hoje estamos aqui com o professor Giovanni Ribeiro e o nosso colega Tiago Batista. E o colega Tiago agora, ele vai fazer a entrevista com o professor Giovanni sobre a história das Assembleias de Deus, uma breve introdução sobre esse tema. Tiago, fica à vontade. Tudo bem, professor? Professor, a primeira pergunta é: qual é a relação da mulher com a história das Assembleias de Deus, tanto no Brasil quanto em Goiás? Veja bem, a Assembleia de Deus ela tem uma relação muito estreita com as mulheres. Desde o avivamento lá da Rua Azusa, né, com as mulheres, por exemplo, que auxiliou bastante lá o William Seymour, né, e as mulheres estavam ao lado dele, pregando o Evangelho, e quando também essas mulheres que atuaram lá na Rua Azusa, que é um dos pontos aí primordiais, né, da história do pentecostalismo no mundo, e que o Brasil é fruto desse pentecostalismo da Rua Azusa, nós vemos as mulheres ladeando lá o William Seymour. E quando os missionários suecos, o Daniel Berg e o Gunnar Wing, vieram aqui para o Brasil e fundaram a Assembleia de Deus no dia 18 de junho de 1911, nós também temos a participação de uma mulher que foi fundamental para a história das Assembleias de Deus no Brasil. Por quê? Porque quando o Daniel Berg e o Gunnar Wing saem da Igreja Batista, porque eram pentecostais, já tinham tido a experiência do pentecostalismo lá nos Estados Unidos, né? E esse pentecostalismo que eles tiveram experiência é o pentecostalismo também oriundo do pentecostalismo da Rua Azusa. Então, eles deixam agora a Igreja Batista, né, justamente por causa do pentecostalismo, e saem com um pequeno grupo de pessoas e vão para a casa de uma mulher, olha só, chamada Celina Albuquerque. E na casa da Celina Albuquerque, então, foi fundada a Assembleia de Deus no dia 18 de junho de 1911. E também nós temos que destacar as esposas dos missionários, Daniel Berg e Gunnar Wing. A Frida Wingre, também que era uma poetisa, uma musicista, uma pianista, uma escritora. Inclusive, ela gravou, né? Ela gravou e compôs alguns hinos da harpa cristã. A exemplo do hino 196, Flor Gloriosa, do hino 126, do hino 384. Todos esses hinos foram compostos por Frida Wingre. E também a esposa de Berg, a Sarah Berg, foi uma mulher também muito à frente do seu tempo. Ela era uma mulher assistente social, que trabalhava com o social. Então, nós vemos essa relação muito estreita, né, das mulheres com a história das Assembleias de Deus no Brasil. E em Goiás também, em 1935, a Matilde Palce chega no estado de Goiás, em catalão, trazendo a mensagem pentecostal. Então, a mensagem pentecostal em Goiás chega com a irmã Matilde. A precursora do pentecostalismo em Goiás foi Matilde Palce, não é? Que ela iniciou pregando essa mensagem pentecostal na cidade de Catalão, e depois ela foi por aquela região que era chamada de região da Estrada de Ferro, porque tinha, né, o trem de ferro que vinha de Minas até Goiás, né? A linha férrea passava por Catalão, Ipameri, Pires do Rio. Então, a Matilde Palce veio por essas cidades todas, né? Pregando a mensagem do Evangelho, mas uma mensagem que continha agora o pentecostalismo, dando ênfase à glossolalia, ou à glossolária, o batismo com o Espírito Santo. Então, Matilde Palce, uma mulher, é a precursora do pentecostalismo em Goiás. Muito bem, professor. A segunda pergunta, cabe a nós ao senhor, é por que os afrodescendentes têm um papel decisivo na história
e no desenvolvimento do pentecostalismo nas Assembleias de Deus e também no Brasil e em Goiás? Olha, veja bem, além das mulheres, não é? A Assembleia de Deus também tem uma relação com os afrodescendentes. Porque, veja bem, vamos pegar lá o William Seymour. Né? O William Seymour era negro. Interessante, né? Isso. O William Seymour era negro. Então, quer dizer, o pai do pentecostalismo, né? Do nosso pentecostalismo, quer dizer, o pentecostalismo brasileiro é fruto do pentecostalismo de William Seymour. Né? E o William Seymour foi influenciado também por outro evangelista, que foi o Parham. Parham, né? Que influenciou muito ele. Mas o William Seymour era negro. Inclusive, quando o William Seymour frequentava as escolas bíblicas lá de Parham, naquela época, ainda nos Estados Unidos, ainda tinha muita segregação racial, era muito forte. O negro era separado do branco. E aí o William Seymour ia para as escolas bíblicas ministradas pelo Parham, e aí ele tinha que assistir à escola bíblica do lado de fora, porque não podia misturar com o branco. Então, veja bem, nós temos o William Seymour, o pai aí do nosso pentecostalismo, né? O Brasil é fruto desse pentecostalismo, nós já falamos de William Seymour. O William Seymour era um negro. Era um negro. E aqui no Brasil também, nós temos uma relação muito forte também com a questão dos afrodescendentes, né? Por exemplo, vamos pegar aí a Assembleia de Deus, ela começa em Belém do Pará, depois ela, do norte ela vai para o nordeste e chega até o sudeste do Brasil. Quando ela chega no sudeste do Brasil, na década de 20, né? Década de 20, no meio da década de 20, para o final da década de 20, Paulo Lemos Macalão, então, ele funda a Assembleia de Deus em Madureira, no Rio de Janeiro. E a grande maioria dos primeiros membros que deram suporte, que converteram e deram suporte para Paulo Lemos Macalão em Madureira eram afrodescendentes, não é? Porque no Rio de Janeiro, os afrodescendentes é muito forte, a presença dos afrodescendentes no Rio é muito forte, não é? Porque o Rio de Janeiro foi a capital, e lá por muitos anos funcionou a corte, né, com a família real. Então, esse pessoal que foram descendentes dos negros escravizados, não é? Até hoje é muito forte no Rio de Janeiro. Então, quando o Macalão funda a Assembleia de Deus em Madureira, a grande maioria dos membros eram negros. E depois, no ano de 1936, a Assembleia de Deus chega aqui em Goiás, não é? Goiás foi um dos últimos estados da federação a receber a Assembleia de Deus, não é? Porque, com exceção de Brasília, né, que veio bem depois, que não existia ainda, né? Mas Goiás praticamente foi o último estado a receber a Assembleia de Deus. Em 36 já tinha Assembleia de Deus lá no Nordeste, no Sudeste, no Sul. Em 1936, a Assembleia de Deus ela surge junto com a cidade, né? Porque o fundador de Goiânia, o Pedro Ludovico Teixeira, que era um médico, né? Ele lançou a pedra fundamental de Goiânia no dia 24 de outubro de 1933, e aí divulgou na imprensa, não é? Que quem viesse para Goiânia ganharia casa, e aqui estava precisando de mão de obra para construir os primeiros prédios da capital. E aí, um afrodescendente chamado Antônio do Carmo Moreira, pedreiro, veio do Rio de Janeiro, porque viu o anúncio que Goiânia estava precisando de mão de obra, e quem viesse para Goiânia ganharia casa para morar, não é? E veio esse moço chamado Antônio Moreira, a esposa dele chamava Ana Moreira, o casal, né? Veio para trabalhar na construção do Palácio das Esmeraldas, na Praça Cívica que estava sendo construída. Chegando aqui, ele então enviou uma carta para o Paulo Lemos Macalão, que era o presidente de Madureira, pedindo autorização do Paulo Lemos Macalão para que desse início à Assembleia de Deus
no estado de Goiás. Então, o Antônio Moreira, negro, pedreiro, fundou a Assembleia de Deus no ano de 1936, em Goiânia, no setor universitário, na casa de um operário chamado Benedito Timóteo. Benedito Timóteo. E a primeira Assembleia de Deus do estado de Goiás, né, continua no mesmo lugar, na Rua 55, número 180, no centro de Goiânia, onde hoje é a sede da Assembleia de Deus do Campo Central. Ou seja, a Assembleia de Deus ela teve essa relação com os afrodescendentes porque ela foi aonde aquelas igrejas de classe A não iam. Também, a Assembleia de Deus, nós podemos dizer, Irã, que a Assembleia de Deus, ela sempre foi uma igreja de massa, né? Que trabalha com as massas, não é? E isso contribuiu muito para o crescimento dela, até hoje, não é? Até hoje. Vamos observar aqui, vamos fazer uma observação e essa observação é importante. Por exemplo, surge um loteamento, né? Um loteamento na periferia de Goiânia, um assentamento na periferia de Goiânia. Aí, daí um ano, você vai lá nesse assentamento, lá tem várias Assembleias de Deus. E talvez não tenha de outras denominações, como, por exemplo, as denominações reformadas. Você vai ver menos. Com certeza. Você vai ver menos. Mas você vai ver a Assembleia de Deus do Campo, Campinas, Vila Nova, Fama. Por quê? Porque a Assembleia de Deus sempre foi muito voltada para trabalhar com as massas, né? E no meio das massas tem, né, a questão muito forte também da mulher e do afrodescendente. Tem essa segregação, né? Inclusão. Trazendo nesse ponto de vista, professor, temos a terceira pergunta, que é tanto formal, que é qual a importância da fazenda Samambaia, né, no município de Aurilândia, no interior de Goiás, para o desenvolvimento da Assembleia de Deus em Goiás? Veja bem, quando nós falamos de pentecostalismo goiano, nós podemos elencar 4 pilares do pentecostalismo em Goiás. O primeiro pilar histórico do pentecostalismo em Goiás, nós já falamos, né? Aconteceu com a missionária Matilde Paulsen, em 35, em Catalão, que é a precursora do pentecostalismo em Goiás. O segundo pilar histórico do pentecostalismo em Goiás, em 36, né? Com Antônio Moreira, que funda a Assembleia de Deus em Goiás, em Goiânia. A Assembleia de Deus começou em Goiás, na capital. Goiânia, em 1936, no setor universitário. Depois eles compraram o lote, o Pedro do Vico deu o lote para a igreja, que está até hoje no mesmo lugar. A primeira Assembleia de Deus do estado de Goiás, né? Na Rua 55, no centro de Goiânia. Esse é o segundo pilar histórico. Nós temos o terceiro pilar histórico. No ano de 1940, novamente, a Matilde Paulsen com o pastor Antônio Moreira vão para Anápolis. E lá eles fundam a Assembleia de Deus em Anápolis, da residência do irmão José Inácio de Freitas, que é pai do pastor Antônio Inácio de Freitas, que é o primeiro pastor consagrado da Assembleia de Deus no estado de Goiás. Não é? Ele foi o primeiro. Antes de Antônio Inácio, tinha alguns pastores da Assembleia de Deus aqui em Goiás, mas que vieram do Rio, como Antônio Moreira e outros. Mas o primeiro pastor da Assembleia de Deus consagrado em Goiás foi o Antônio Inácio, e foi na casa de Antônio Inácio, né, do pai dele, José Inácio de Freitas, em Anápolis, que a Matilde Paulsen e o Antônio Moreira fundaram a Assembleia de Deus no ano de 1940. Esse é o terceiro pilar histórico do pentecostalismo em Goiás. E nós temos o quarto pilar histórico do pentecostalismo em Goiás. No ano de 1943, numa fazenda no interior de Goiás, essa fazenda ela se localiza no município goiano de Aurilândia. Na fazenda Samambaia, no município de Aurilândia, tinha um grupo de presbiterianos. Eles vieram de Minas Gerais, na década de 40, 80 famílias saíram de Minas em busca de melhorias, né? Lavoura, comprar terras, em busca de melhorias de vida para eles e para a família. E essa família de 80 mineiros que saíram da região de Patos, de Minas, Arapuá, Tiros, não é? Aquela região ali chamada do Alto do Paranaíba, vieram para a fazenda Samambaia e eles eram da igreja